Eu amei esse livro, mas o mocinho lerdo e o mocinha de paciência de Jó. Eu estou falando de Sem Controle da Elsie Silver. Amigos de longa data, que tem uma carga emocional, uma bagagem emocional dos dois lados. Ele teve problemas no passado, ele tem dificuldades em confiar. Ela tem problemas com o pai e com o ex-noivo. Mas eles sempre foram amigos. A partir do momento que eles se conheceram na infância, eles foram amigos. E durante a história, você vai acompanhando onde nasceu a amizade a partir do momento que o Jasper ele foi adotado pelo tio da Sloan. E ele era um pouquinho mais velho, ele já era um pré-adolescente ali na casa dos 14 para os 15 anos, e ela estava lá nos seus 9 anos. Então ela vinha sempre passar os verões na casa do tio para brincar com os primos. E num desses verões, ela conheceu esse adolescente triste, cabeça baixa, sempre quietinho, e a partir dali nasceu uma amizade que você não precisa falar, gente. A amizade deles, ela é impressionante, é companheiria, é parceria, é proteção. Só que nasceu a amizade, mas também nasceu um sentimento, mas da parte dela. Ela sempre deixou nítido. Ele, quando percebeu que ela tinha esse sentimento, ele já meio que tirou ela, sabe? Tem uma cena no livro que ele meio que tira ela, só que assim, ela fica triste, ela continua sendo amiga dele, só que a partir desse momento, ela foca, eu vou ser só amiga. E acabou, aí ela vai viver a vida dela, ela vai estudar, ela vai namorar, e ele vai continuar com a vida dele. Eles sempre são amigos, isso não tenha dúvida. Até que, num encontro entre famílias, a prima dela joga a bomba que ela está noiva. Ele demorou e a fila andou, né? Ela está noiva, ele a princípio sente aquele baque. Aí tem um jantar de família que ela vai apresentar o noivo, mas ninguém da família dela pode ir, porque tem os compromissos deles ali. E ele vai ser o único apoio nesse jantar. E lá ele conhece o noivo. Ele vê o jeito que o cara trata ela, o jeito que os amigos do cara tratam ela. E aquilo deixa ele louco. Quando ele chega para falar com ela sobre isso, aí ela fala, você tá reclamando do quê? Agora que você tá olhando? Agora que você tá percebendo? Agora que você tá olhando desse jeito e agora? Era meio que já tarde. Mas esse livro ele vai dando várias camadinhas. Aí tem o dia do casamento. Quando chega no dia do casamento, um vídeo chega para a noiva. A noiva tá lá, bonita, vestida, maquiada. Chega um vídeo com cenas do noivo com outra. Sabe aquele vídeo que não deixa dúvida do que está acontecendo? Não deixa dúvida. E aí vira aquela confusão, ela começa a gritar com o noivo grita com ela, todos os convidados da festa escutam a gritaiada, e aí alguém chama ele. E aí ele vem para a porta. Porque ele estava no casamento dela. Aí ele invade a sala e fala para ela, quer sair daqui? Ela, lógico que eu quero. Então vamos sair daqui. Eles armam um plano lá para ele fugir com ela. Gente, esse livro tem camadas muito interessantes, tem partes muito gostosas de você ler. Você vai acompanhando assim e você vai rindo das partes que tem essas camadas. Então, eles bolam uma fuga. Nisso entra a Willa na história, entra o Cade na história. A Willa faz um negócio lá para ele poder tirar ela de lá. Então eles fogem dali, ele com ela nas costas, vestida de noiva, ela deixa os sapatos cair no caminho, o vestido dela rasga nas costas, e eles vão parar num bar, furreca, e pedem a cerveja mais vagabunda que tem no lugar, só para afogar as mágoas. E de volta, dentro do carro, nessas afogação de lágrimas, ela deixa escapar algo
que ela manteve durante esses anos todos de amizade. E aí é que o negócio começa a ficar mais complicado. Aí ela já deixa escapar algo que não deveria. Eles voltam assim para casa. E aí quando eles chegam em casa, eles chegam na casa, ela tá hospedada com o tio, ela vai se hospedar na fazenda do tio, porque ela fugiu do casamento, e ela não quer falar com a família dela porque ela tem problemas com o pai. E quando ele chega lá, eles têm uma notícia assim que arrasa o Jasper, porque na hora que ele chega lá, o Harvey fala que o Bill tá desaparecido, que ele desapareceu em trabalho, ele desapareceu em missão, ninguém tem notícias. E o Jasper e o Bill, eles são assim, não são irmãos biológicos, mas é como se fosse. Isso abala ele emocionalmente, ele fica totalmente abalado e ela tá lá apoiando, é o apoio. Aí a vida dele segue, ele tenta seguir, ele é jogador de hóquei, ele tenta seguir com os jogos, mas ele não consegue concentrar no jogo, os jogos deles dão errado. Só que ele é lerdo pra tudo, gente. Vou falar pra você, o Jasper, ele é lerdo pra tudo. Não é só pra ver os sentimentos dela que vocês vão descobrir depois. É pra tudo. Então ele tá lá, perdendo jogo atrás de jogo, ele não se concentra no jogo, mas o que ele faz? Ele não conta pro chefe o que tá acontecendo em casa, ele não conta pros amigos o que tá rolando em casa. Quando ele conta pro patrão o que tá acontecendo em casa, o treinador dele meio que chama ele de: olha, todo mundo vê que ele é lerdo. Aí o cara força ele ficar em casa, dá uns dias de licença para ele tentar colocar a cabeça no lugar e dá uns dias para ele ficar lá. Ele bate o pé que ele não precisa daquilo, mas todo mundo está vendo que ele precisa. Só ele que não enxerga que ele precisa. Então o chefe dele dá, e nisso o Harvey tá nervoso, aí a prima dele precisa de uma ajuda. E o Harvey não pode ir porque tem que ficar aguardando notícias do filho. A família tá toda abalada, todo mundo tem seus compromissos, não pode ir. Ele fala: eu vou. E aí a Sloan fala: eu vou junto. E aí, gente, nessa viagem acontece de tudo. Aí é onde eles vão relembrar o passado, eles vão começar a se conectar, eles vão começar a se entender como casal. Mas vai ter tantas coisas que vai rolar durante essa viagem. Primeiro, vão ter paradas onde vai ter provocação, onde ele vai achar que ela vai sentir ciúmes e ela vai demonstrar que ela não vai mais correr atrás. Ela vai deixar bem mais claro que ela não vai mais correr atrás, que ela já disse e ela já fez tudo o que ela podia fazer durante esses anos todos. Agora é a vez dele se mexer, é a vez dele correr atrás. Só que durante essa viagem acontece um acidente e ele trava. Ele paralisa ali. E é ela de novo que traz ele. Ela tá sempre socorrendo ele, ela tá sempre ajudando ele, traz ele de volta para a razão. E a partir daí que o relacionamento rola o primeiro beijo, e aí a partir daí que os negócios rolam, que a coisa anda. E eles ficam uns dias lá, o relacionamento deles fica muito intenso. Gente, essa parte do livro, eu confesso que não é minha coisa. Eu gosto de romance hot, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, assim, aquele tipo de controle dele é um tipo de controle que eu não curti muito. Mas isso é coisa para mais pro final do livro, que eu vou falar mais depois. Então, eles meio que se acertam ali quando eles estão lá. Aí eles têm a notícia que encontraram o primo, que encontraram o Bill, ele tá bem. Tá, aconteceu umas coisinhas lá, mas ele tá bem. Eles voltam para casa. Mas aí eles têm problemas para resolver. Ela tem problema para resolver com o pai, ele tem problemas para confiar, porque ele tem muita dificuldade para confiar, porque aconteceu algo no passado dele que as pessoas que ele mais devia confiar acabaram abandonando ele. E ele tem medo do abandono, por quê? Ela é o único porto seguro de verdade que ele tem, porque ela sempre esteve lá. A partir do momento que o Harvey acolheu ele, ela sempre esteve ali, ela nunca foi embora. Então,
e aí ela sempre esteve ali, ela nunca foi embora, e ele tem medo de que ela vá embora, que ela não consiga lidar com ele, que ela não consiga lidar com o jeito dele. Mas aí eles se acertam e vão vivendo. Eles vão acertar os problemas que eles têm, que ela tem, que ele tem com o pai, que ele tem com uma família. Agora eu vou dar um pouco da minha opinião sobre esse livro. E esse livro ele tem assim, a insegurança do Jasper, a lentidão do Jasper para perceber o sentimento dela, o controle do pai da Sloan, a tentativa de controle do ex-noivo dela, porque o que o pai dela faz com ela, assim... Tem o Harvey, gente, o Harvey é maravilhoso, ele é aquele paizão biológico para os filhos, excelente, ele é aquele paizão adotivo para o Jasper, maravilhoso. Aquelas cenas finais, lá onde ele tá conversando com o Jasper, é muito, 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 muito boa. Eu amo o Harvey, eu amei ele em todos os livros que eu li até agora. A Sloan, ela é a boa prima, a amiga, tudo. Eu só achei assim, que ela tem paciência demais com ele. Eu, no lugar dela, já tinha falado, ô filho, larga a mão de ser lento, anda, você resolve isso daí, ou você vai ou você não vai, porque eu já cansei. Porque todo mundo viu quanto ela gostava dele, a família inteira viu, os amigos viu, todo mundo viu. O pai dela viu, por isso que o pai dela não gostava dele, porque o pai dela é riquinho, sempre aquele homem por cima, e ele é um menino que foi abandonado, mas que depois ele lutou, construiu carreira, ganhou dinheiro e foi embora. Mas mesmo assim, o pai acha que ele não está à altura da filha. E ela é muito paciente com ele, e ele é lento demais. Tem uma parte do livro que é muito engraçada, que o Harvey fala assim para ele, até que enfim, porque eu já não aguentava... até que enfim, porque eu já não aguentava mais ver você se rastejando por ela embaixo da aba desse boné. Porque, gente, o Jasper usa um raio de um boné porque ele é muito tímido. Então, quando as fãs vêm, quando o pessoal vem conversar com ele, ele meio que baixa aquela aba de boné ali, meio dá aquela escondidinha. Mas, quando ele se acerta com ela, que o relacionamento fica decidido ali, definitivo ali, ele tira o boné. Ele tira o boné, dificilmente ele vai usar o boné. Então, aí ele vai se mostrar para ela e para o mundo. O livro é muito bom, ele tem emoção, ele tem drama, ele tem diversão, ele tem amizade entre o casal, a química entre o casal é fabulosa, a química entre os dois, aquele jeito dos dois se abraçar, o jeito que ele abraça ela, o jeito que ele segura a cabeça dela, o jeito que ela se aconchega no corpo dele, essa cena vale milhões na leitura. A cena vale milhões na leitura. O problema é que ele foi lentinho, mas deu certo no final, valeu a pena. Mas se perguntarem para mim qual o mocinho mais lento da história de romance, qual mais Palerma, que eu falei para uma amiga minha que eu achei que ele era Palerma, o Jasper é o Palerma de todas as histórias que eu li. Eu estou amando a série da Elsie Silver. Eu já li Sem Defeitos. Eu já li Sem Coração, agora eu li Sem Controle. E o próximo é Sem Juízo. Então, Sem Juízo já tá aqui, já ganhei de presente. Obrigadão, Ivonete, pelo presente. Assim que eu tiver um tempinho, eu venho resenhar Sem Juízo. Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram da resenha, dê o seu likezinho. Se inscreva no canal e ative os sininhos para receber notificações sempre que tiver um vídeo por aqui. Então, eu indico esse livro para quem curte. É Friends to Lovers. Para quem gosta daquele pequeno drama ali, que tem aquela pequena carga dramática. Para quem curte amizades profundas, para quem curte família. Família de fazenda, que senta na mesa, que faz piada, que todo mundo ri junto, que todo mundo curte junto. Que um sacaneia o outro aqui, o outro sacaneia o outro ali. E as piadas do Harvey é fora de série. Fora de série. Você ri muito nesse livro. Então, é a minha indicação, se você gosta de uma leitura leve, descontraída, e tenha paciência com o lerdo do Jasper,
O livro é perfeito, tá? Ele é perfeito assim. A única coisinha que me estressou mesmo foi a lentidão do Jasper e aquele controle, o controle íntimo que ele exercia sobre ela. É porque assim, isso já é uma coisa particular minha, gente. A história, cada um é cada um. Quem curte, quem aceita, quem vai de boa, vai de boa. Eu não gosto muito aquele controle. Sempre ele controlar a relação. Sempre ele dominar a relação. Eu achei que ele devia abrir um pouco o controle para ela. Deixar ela também às vezes. Mas ele disse que o defeito maior dele era justamente esse. Por isso que ele ia achar que ela ia correr. Porque ele gostava de controlar. E ele achava que ela não ia aceitar esse controle. Tem uma determinada cena que ele fala assim, que tem uma cena que envolve rastejar, vou só falar isso. E aí ele achava que ela não aceitava, aí ela só fala assim para ele: eu rastejei por você a minha vida inteira. Pergunta final, gente, antes de eu encerrar. Você esperaria um homem de 18 anos? Você esperaria 18 anos de amizade, de companheirismo, de lealdade, de estar ali do lado, para um cara te ver como uma mulher? Responda para mim nos comentários depois. Então é isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. Tchau!